Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 4, versículo 31. Por fineza, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 4, versículo de número 31. Prometo remir o tempo e não lhe ser cansativo. João, capítulo 4, versículo 31. Aqueles que encontraram, por gentileza, digam amém. Está escrito: e, entrando seus discípulos, lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe, porventura, alguém de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós ainda: há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado: um é o que semeia, e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que lhe testificou, dizendo: tudo quanto tenho feito, ele me disse. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias, e muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém. Santos, olhar para os evangelhos é olhar para a narrativa bíblica da história do maior personagem que já pisou sobre a face da terra, Jesus, chamado de Jesus Cristo. Interessante que durante toda a história da humanidade nós temos uma promessa vigente, promessa esta que foi declarada no capítulo 3 do livro do Gênesis, versículo 15, onde Deus declara que poria inimizade entre a serpente e a semente da mulher. E Deus diz que a serpente feriria o calcanhar, mas a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Esta promessa é chamada de promessa messiânica. O Messias é o ungido de Deus, prometido para salvar o homem do pecado. E durante todo o Antigo Testamento, esta promessa foi sendo reiterada. E nós temos, em particular, um profeta no Antigo Testamento que é nominado profeta messiânico. Seu nome, Isaías. E no livro do profeta Isaías, nós temos profecias relacionadas ao Messias que são extraordinárias. Por exemplo, no capítulo de número 7, verso de número 14, Isaías profetiza que o Messias nasceria de uma virgem. No capítulo de número 9, a partir do versículo 6, está escrito: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e
príncipe da paz. E hoje nós sabemos que ele nasceu e para nós ele já é o maravilhoso conselheiro. Para nós ele já é Deus forte. Para nós ele já é Pai da eternidade. E para nós ele já é o príncipe da paz. Mas também temos no livro de Isaías o maior ou a mais profunda revelação profética acerca do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Está no capítulo 53, quando o homem de Deus, profetizando, declara: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e nós não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas iniquidades e os nossos pecados levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós cremos naquilo que os evangelhos propagam, e eu gosto do evangelho de João. João, filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago, foi testemunha presencial, tanto que no capítulo 1 e versículo 1 da primeira epístola, João escreve: o que nós temos visto, o que nós temos ouvido, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Dá para imaginar o tamanho do privilégio que João teve de andar com ele, de dormir onde ele dormiu, de ver o que ele viu, de observar o que ele fez e de tocá-lo. João está dizendo exatamente isto: eu ouvi e eu toquei a palavra da vida. João vai escrever os 5 livros de sua autoria após o seu retorno da inóspita, rochosa e letal ilha de Patmos, por causa do decreto de Domiciano, imperador de Roma. João é mandado para Patmos, e não para tirar férias, mas para morrer. Mas Deus tinha um plano maior com ele, e ao invés de morrer, ele tem a mais profunda revelação do seu ministério. E ele conta o testemunho dizendo: no dia do Senhor eu estava em espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz chamando-me, e quando eu virei e o vi, eu caí a seus pés como morto, mas ele colocou sobre mim a sua mão direita, dizendo: não tema, João, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vivo. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Eu estou aqui esta noite pregando no nome daquele que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Eu estou aqui esta noite pregando no nome daquele que é o alfa
e o ômega. Eu estou aqui esta noite pregando no nome daquele que é chamado de resplandecente estrela da manhã. Mas para nós o conhecemos como Jesus. E o nome de Jesus é nome que está acima de todo o nome. E eu vim aqui esta noite para glorificá-lo, para exaltá-lo, para bendizê-lo, porque ele é digno do louvor, ele é digno da adoração, ele é digno de ser exaltado. E aquele que ouve a sua palavra é curado, aquele que ouve a sua palavra é renovado, aquele que ouve a sua palavra é cheio, aquele que ouve a sua palavra é tocado. E nesta noite há um mandato de Deus sobre nós, de que a sua palavra seja pregada, e aquele que a ouvir sairá daqui diferente. Eu creio nisto, e por isso prego essa santa palavra. Amados, diz-nos então o texto que João, ao voltar de Pátimos, ele vai escrever 1 João, 2ª e 3ª, vai escrever o livro do Apocalipse, mas também vai escrever o Evangelho, as boas novas que levam o seu nome. E ele começa escrevendo da seguinte maneira: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas João dá um brado no versículo 14, e ele declara: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Não há ninguém nascido de mulher que seja maior do que Jesus. A Bíblia diz que a palavra do Senhor se cumpre no 6º mês da gravidez de Isabel. Foi o anjo Gabriel enviado a uma cidade chamada Nazaré, e entrou nos aposentos de uma jovem chamada Maria, e ao chegar aos seus aposentos, saudou-a dizendo: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria fica questionando que tipo de saudação era aquela. Então ele se apresenta: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e eu te fui enviado, porque de ti nascerá o guia de Israel. Maria questiona dizendo: como pode ser isto? Pois eu nunca tive contato íntimo com homem algum. Então o anjo explica: descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, porquanto o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E a orientação do Senhor para Maria foi: e por-lhe-á o nome Jesus. Maria, ao ouvir tudo aquilo, ela se rende dizendo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a vontade do Senhor. E assim se dá. Maria tem uma gestação, e José é levado para Belém, porque a profecia bíblica diz que o Messias nasceria na cidade de Belém, e lá nasce o menino. Lá o menino vem ao mundo, os pastores estão no campo. De repente um coro celestial aparece nos céus de Belém, cantando, adorando, bendizendo. Aqueles pastores, impactados com a nova, entram na cidade e encontram o menino envolto em panos, e sua mãe entenderam: alguma coisa está acontecendo. Esse menino não é comum, este menino não é natural. A Bíblia diz que os sábios do Oriente vêm vê-lo, e por causa disto Herodes manda matá-lo. Devido ao decreto de Herodes, o Deus eterno transporta-os ao Egito. Herodes morreu, mas Jesus continua vivo. Sim, a Bíblia diz que ele volta do Egito, instala-se em Nazaré, é levado ao templo. Simeão o levanta e diz: pode despedir o teu servo em paz, porque eu já vi a salvação do Senhor. A palavra de Deus diz que aos 12 anos ele vai ao templo e deixa os doutores embasbacados, porque ele não tem sabedoria, ele é a sabedoria. Assim diz o texto que há um hiato
ato na sua história, e ele reaparece com 30 anos, indo para o Jordão. João Batista está executando o seu trabalho batismal, quando nele coloca os olhos, exclama: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus não veio para cobrir o pecado, Jesus veio para tirar o pecado. A Bíblia é tão forte nisto, que em Hebreus capítulo 9, versículo 26 diz: doutra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E é porque ele aniquilou o pecado que nesta noite aqui em Içara nós podemos levantar a nossa voz e adorá-lo, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. É por isso que o brado retumbante da igreja continua sendo: há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Sim, amada igreja, este Jesus, tendo sido batizado no Jordão, logo sai da água. Tendo saído do rio, a Bíblia diz que o céu se abre, o Espírito Santo desce na forma corpórea de uma pomba, e a voz de Deus brada dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu estou convicto de que culto bom é culto assim: céu aberto, Espírito Santo se manifestando e a voz de Deus bradando. Eu estou acreditando que aqui em Içara está desse jeito: o céu está aberto, o Espírito Santo tem liberdade e Deus está falando conosco por sua palavra. Após o batismo, a Bíblia diz que Jesus é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, o tentador se apresenta, e a função do tentador é derrubá-lo. A função do tentador é levá-lo a cair na sua armadilha. Mas quando termina a tentação, Jesus tem uma palavra para Satanás: pode ir embora, vai-te embora. Você tentou e não conseguiu. Quando a tentação acabou, Jesus está de pé e o diabo tem que sair de cabeça baixa. Me permita na ousadia ser profeta. Tudo que o diabo quer é te derrubar, mas essa noite Deus te trouxe na casa dele para dizer: ele não vai conseguir. Você vai ficar de pé e vai ficar firme. Amada igreja, santo povo de Deus, a Bíblia Sagrada nos diz que após voltar da tentação, Jesus vai para a voragem do mar da Galileia e começa a chamar discípulos para andar com ele. Chama a Pedro, chama a André, e o texto sagrado de maneira muito linda diz: e indo um pouco mais adiante, contemplou num barco 2 irmãos, João e Tiago, com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Aquela noite não foi uma noite bem sucedida de pescaria para o barco de Zebedeu, nem para seus filhos Tiago e João, porque a rede se rompeu, a rede se rasgou, e agora na voragem do dia eles estão na praia do mar da Galileia. Eles poderiam ter se revoltado, se rebelado, deixado tudo aquilo lá e dito: deixa isso para lá. Mas quando encostam na praia, João pega uma agulha, João pega a linha e diz: Tiago, me ajuda, vamos consertar as redes. Eu gosto de classificar Tiago e João como consertadores de rede. Por quê, pastor? Porque o consertador de rede tem um lema: deu errado ontem, mas eu não vou desistir, eu vou consertar a rede e vou continuar fazendo. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus comunica ao seu coração dizendo: ainda que tenha dado errado ontem, mas Deus tem uma palavra para ti: conserta a rede, porque a obra ainda não acabou. Conserta a rede, porque a obra ainda não cessou. Sim,
formado este ministério, com 12 homens que o assistem, Jesus inicia uma carreira de 3 anos e meio, pregando, ensinando, expulsando demônios, fazendo cego ver, paralítico andar, trazendo vida à mão ressecada, transformando água em vinho, mudando a história de muita gente, fazendo com que coisas extraordinárias aconteçam na terra. O ministério de Jesus impacta o mundo espiritual. O ministério de Jesus impacta as coisas aqui na terra, a ponto de, estando no meio de uma tempestade, mar encapelado, vento soprando contrário, ele se levanta e diz ao vento: cala-te, e diz ao mar: aquieta-te, e se faz imediatamente uma bonança. Oh glória, eu estou sentindo graça para pregar, eu estou sentindo graça para ministrar. Sim, aí aqueles discípulos vão abrir a boca e dizer: quem é este que até o vento e o mar manda e lhe obedecem? Remanda candorova sai. Sim, há um espanto na terra, ninguém consegue entendê-lo com perfeição. Ele faz o que ninguém faz, ele toca onde ninguém toca. Quando naquele tempo alguém via um leproso, a melhor atitude era se afastar. Mas Jesus, quando o leproso lhe roga, ele não se afasta, ele se aproxima. Ele não fica só próximo, ele coloca as 2 mãos no leproso e diz: eu quero, seja limpo. Jesus é diferente. Ele não vai no enterro para cantar e no fúnebre, ele não vai no enterro para dar condolência para a família, ele vai no enterro para ressuscitar o morto. Nunca se viu alguém como ele, que depois de ter anunciado a palavra, tem compaixão da multidão e lhe multiplica pão e peixe. Com o propósito de que ninguém vá embora sem se alimentar. Interessante que o pão e o peixe são multiplicados ao final da palavra. Interessante que o texto é claro, objetivo em dizer que os discípulos vêm a ele dizendo: mestre, já é tarde, está fora de hora. Então não estava no horário litúrgico daquele culto, já tinha passado de hora, o lugar não era o mais propício, e muito provavelmente as pessoas começariam a se dispersar. Mas Jesus dá uma ordem: diga a todos que se assentem, porque vai ter comida para todo mundo. E quem ficou, quem não foi embora, comeu pão. Quem ficou, quem não foi embora, comeu peixe. Quem olhou para o relógio e disse: opa, está na hora de assistir o Fantástico, foi embora e não comeu peixe. Quem olhou para o relógio e disse: opa, amanhã eu acordo cedo para trabalhar, não comeu pão. Quem olhou para o relógio e disse: tem que acabar o culto 9 horas da noite, não comeu pão. Quem olhou para o relógio e disse: eu já vi tudo que eu tinha que ver, eu vou embora, não comeu pão. Mas quem ficou, sentou e disse: o horário do culto já passou, mas se Jesus mandou esperar um pouco, eu vou esperar. Se Jesus mandou ficar mais um pouco, eu vou ficar. Esses comeram pão, esses comeram peixe. Ei, Jesus, esse Jesus que fez tão bem até na Magachore Managasai. Há um incômodo no meu espírito, mas vamos lá. A Bíblia diz que esse Jesus que fez tanto bem, ele não termina recebendo uma placa de honra ou mérito por benfeitorias à humanidade. Ele termina condenado à crucificação. Ele não ganha um nome gravado nas colunas de Salomão e nem de Herodes. O que ele ganha é uma coroa de espinhos. Ninguém o abraça dando-lhe o afago do reconhecimento da boa obra. O que ele ganha são chibatadas nas costas, que lhe rasgam a pele, que lhe cortam os tecidos. A dor é excruciante, mas a Bíblia diz que ele não abriu a boca.
Há um incômodo no meu espírito, mas eu vou adiante. Ele passa uma noite toda numa cela fria, úmida, inóspita. Provavelmente, durante a noite, o processo infeccioso se agrava. Ele enferma, ele tem febre. Mas ele não chama o guarda pedindo um Tylenol. Ele não chama o guarda pedindo um anestésico. Ele aguenta a dor. E no dia seguinte ele não vai ser atendido numa unidade de pronto atendimento hospitalar. Sobre as feridas do azorrague, ele ainda vai carregar o patíbulo da cruz. 600 metros de uma caminhada para alguém que está carregando as costas, no mínimo 80 quilos, se falarmos somente do aspecto material. Mas se olharmos para o mundo espiritual, ele não está carregando só a madeira, ele está carregando o pecado da humanidade inteira. 600 metros acima está o Calvário, Gólgota, Monte Caveira. Não há uma linda orquestra como esta aqui, com cordas, com sopro, com um maestro habilmente perito, com acordes suaves. O que há é um algoz, com cravos nas mãos. E serão fixados as mãos e os pés. Não há misericórdia. Não há um bisturi que abra a pele para facilitar a penetração do ferro. É batido a frio, o sangue se esguera, mas ele não abre a boca. Para pregar os seus pés é preciso quebrar as pátalas dos pés, os ossos da base dos pés. As batidas são mais fortes, mais incisas, dá para ouvir o barulho do osso quebrando, mas ele não abre a boca. A cruz é levantada e ao solavanco dela, na cavidade que para ela foi preparada, faz com que todos aqueles ferimentos se rasguem e ele não abriu a boca. Ele vai ficar pendurado lá pelo menos 4 horas. E a chegada da hora nona ele entende que a morte o está rondando, mas a morte tem uma indagação na cabeça: como é que eu mato a vida? Como é que eu consigo matar o autor da vida? Então, percebendo que a morte não tem autoridade sobre ele, ele levanta os olhos ao céu e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Oramanai xaramacandarabá, semanagajorabagalabagashorabagai. Sua cabeça reclina sobre o dorso. Dá para ver a perfuração dos espinhos da coroa na cabeça dele. Suas costas estão tão feridas que alguém disse que era possível ver a ossatura interna. O seu sangue está batendo no chão. E cada gota daquele sangue batendo no chão era uma certeza eterna do que saiu da sua boca: está consumado. Oremanacachore magalasai onemahai. Paulo vai escrever aos Coríntios no capítulo 2 e ele diz: e eu, quando fui ter com vocês, eu não fui em sublimidade de palavras e nem de sabedoria humana, porque nada me propus saber entre vós a não ser isto: a Cristo e este crucificado. Oremaga, joremanaiga, norevagadabachora bagalahas.
há um requerimento de um senador, José de Arimateia. Me dê o corpo dele. O corpo é dado. Está chegando o sabá judaico. Então ele é colocado numa sepultura nova, ao sopé do Monte das Oliveiras. É pedido uma guarda romana para vigiar a sepultura, porque havia uma suposição de que ele ressuscitaria. E os guardas romanos, na sexta-feira, fazem prontidão diante do sepulcro. No sábado, eles ainda estão lá. Mas ao raiar do terceiro dia, o céu se move. O Espírito Santo entra dentro da sepultura, entra dentro do corpo morto de Jesus e ressuscita ele. Enquanto dentro da sepultura o Espírito Santo está ressuscitando Jesus, tem um anjo descendo do céu e rolando a pedra da boca da sepultura. Quando a pedra abre espaço, ele senta sobre ela. Quando ele senta sobre ela, os soldados romanos desmaiam. Quando os soldados romanos desmaiam, está chegando Maria Madalena e mais algumas irmãs. E quando elas chegam, o anjo diz para ela: por que buscais o vivo no meio dos mortos? Ele não está aqui. Elas estão no jardim. E na penumbra da noite, parece que um jardineiro veio na madrugada. E elas se dirigem a ele como se dirige a um jardineiro. Oh! Sabe onde puseram o nosso Senhor? Na penumbra da noite é difícil reconhecer os traços físicos. Mas aquele personagem, no meio da madrugada do terceiro dia, vai dizer: Maria. E ao soar da sua voz, ela se lança ao chão de joelhos, gritando: Rei meu, Deus meu. Por que, pastor? Porque aquela voz ela nunca esqueceria. Quem já ouviu a voz dele nunca mais esquece. A palavra dele é: vá até meus irmãos, digam para eles e inclua Pedro, que eu vou adiante deles na Galileia. Pressurando o texto, eles estão trancados num cenáculo, com medo dos judeus. Ao que de repente, ele aparece no meio deles. E aparece dizendo: paz seja convosco. Tomé ainda vai ter a oportunidade de tocar a marca dos cravos. Ele come. Ele ressuscitou. Não há um segundo personagem histórico relacionado à religião que morreu, ressuscitou e está vivo. Pode procurar em qualquer almanaque. Se falarmos dos mais próximos a nós, Allan Kardec morreu e está morto. Siddhartha Gautama, o Buda, morreu e está morto. Tairu Taniguchi, o pai da seita Seishonoye, morreu e está morto. Mas ainda tem em Jerusalém um sepulcro. Ainda há no sepulcro uma porta. Ainda existe na porta uma placa. E na placa está escrito: ele não está aqui.
Ele ressuscitou. E nós cantamos com muita razão: a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Em seu nome nós expulsamos demônio, em seu nome nós falamos novas línguas, em seu nome nós recebemos autoridade. Oramai candore mandaraba jobenai. Aramanugi andere baixo mirigio de kelebarachai. Há um incômodo no meu espírito, mas eu devo continuar. Anderesh mogedas. Oremandere vassominaragai. 40 dias ele passa com os seus. E ao 40º dia, com ele sobe ao Monte das Oliveiras. E ao chegar ao cume do monte, a pressão atmosférica pede o poder sobre o corpo dele. E ele vai sendo assunto aos céus. Até que uma formação nebulosa o oculta ao olhar humano. 2 anjos ladeiam os discípulos e dizem a eles: por que é que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. O Jesus que vai voltar deixou uma ordem para a igreja: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Esse Cristo que vai voltar se encontrou com uma mulher na beira de um poço. O encontro tem várias nuances inusitadas. Um mestre judeu sozinho com uma mulher, e para agravar, uma mulher samaritana. Mas ele quebra o preconceito e conversa com ela dizendo: dá-me um copo d'água. Rispidamente a resposta da mulher: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Então ele se revela: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é que fala contigo, tu me pedirias e eu te daria água viva. A mulher veio buscar água no poço e encontrou uma fonte. A mulher veio buscar água no poço e encontrou uma fonte. O emaraga chore candarabaga chore becanda labas. O emanai de cantoro. Há um envolver de Deus na igreja essa noite. Eu sou litúrgico, metódico e orista,
Por isso há um incômodo no meu espírito, mas eu devo terminar a mensagem. Oramacandarabachandarabagai. O clamor daquela mulher era o mesmo da canção que cantamos. Ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, da água que gera em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher tem tantos problemas, tem tantos dilemas, tem tantas questões. Aquela mulher é o personagem mais inusitado da cidade, mais controverso da cidade, mais adverso da cidade, mais estranho da cidade. Mas ele está conversando com ela. Ela que fugia do convívio social, ia no poço a hora que ninguém estava lá. Mas naquele dia, chegaram 13. E ele mandou 12 buscar pão para 13. Me estranha. Poderia ter mandado 2, 3. Ele manda 12. Aqueles 12 são os dignos representantes do reino. Discípulos, chamados, escolhidos, consagrados, separados. E eles entram na cidade. E a única coisa que trazem de lá, pão. Mas a mulher que falou com ele, quando os 12 estão voltando dizendo, meu lanchinho, vou comer, para ficar fortinho e crescer. Sem saudar Pedro, sem saudar João, sem saudar Tomé. Ela se esvai. E entra na cidade gritando, venham ver. Os 12 escolhidos de Deus entraram na cidade, na mesma cidade, e não trouxeram ninguém, mas uma mulher entrou na cidade e trouxe todo mundo. Se eu fosse Pedro, eu teria ficado com vergonha. Se eu fosse João, eu teria ficado com vergonha. Aquela mulher está com Jesus há um dia. Eles estão com Jesus todos os dias. Mas eles entram na mesma cidade que ela e não ganham ninguém. E Deus tem que usar uma mulher que, se fosse da Assembleia de Deus, a gente mandaria ela para o discipulado, depois para o batismo. Deixaríamos ela de banco um tempo para depois inseri-la nas irmãs. Mas naquele mesmo dia ela entra na cidade e traz a cidade inteira para ouvir Jesus. Eu me tenho por mal, e eu quero pregar aqui hoje, eu quero pregar aqui amanhã, eu quero pregar aqui um monte de vezes, que eu amei essa igreja. Mas eu me sinto comprador de pão. A gente põe os nossos trajes engomados. A gente traz pão, mas a gente não traz ninguém. Domingo após domingo a gente traz pão. Eu nunca vi uma igreja levantar 50 pessoas com 100 reais tão rápido na minha vida. Eu nunca vi tanto cartão Black, Infinity, Platinum, de Marte, de Júpiter, de Saturno. Estou para ver uma igreja requintada, bonita e luxuosa como essa. Desculpa a linguagem do paulista do interior, lá de atrás dos matagais. Estou para ver uma orquestra afinada. Eu vi eles cantando o hino 10, eu disse, que harpa que eles estão cantando? Que arranjo que é esse? Isso aí está parecendo um arranjo de flores. Tremendo. Para vocês que estão aqui todo dia, pode ser normal, comum.
Esse pessoal cantando afinadíssimo aqui na frente. Eu fiquei pensando, tudo esse povo de gente parece que é um só que está cantando. Para mim que estou lá atrás dos matagais, que a gente canta mais desafinado do que bambu rajado no vento. Para mim isso aqui é maravilhoso. Poltronas verdes, fluorescentes. E esse telão high-tech. Misericórdia. Aparece até o fio do cabelo que está dentro do nariz da gente. Tremendo. Mas cadê as almas? É lindo o culto, é maravilhoso. Eu estou maravilhado. Eu quero pregar aqui um monte de vezes. Amei o tratamento. O irmão Reginaldo veio de lá aqui, conversando, conversa boa. Amanhã vai levar nós no rastro do rio, rio do rastro, rastro da cobra, sei lá o que é isso, mas deve ser bonito. De tão bem que ele falou desse negócio. 200 curvas, eu pensei comigo, vou tomar um Dramin. Vamos lá, coisa linda, maravilhosa, vamos para frente. Mas e as almas? A gente trouxe, eu não estou aqui para acusar vocês não, eu estou junto. A gente traz pão. 12 para trazer pão para 13. A gente está trazendo pão de queijo, broa, rosca, pão à milanesa, pão milano, pão feito em casa. Mas e as almas? A gente lota os nossos carros com 3. Lotado. Quantos tem? 3. Você convidou seu vizinho? Você passou a semana inteira no trabalho. Você convidou quem de lá para vir no culto? Eu tenho um irmão lá em Mojimirim que nessa hora ele grita: acabou até o glória! Nós estamos 12, trazendo pão para 13. E teve gente que trouxe o pão e foi embora no meio do culto. Acabou para mim, já trouxe o pão mesmo, foi embora. E a gente está extremamente bravo porque o Nine ganhou. A gente está indo para frente do QG, vestido amarelo, gritando palavra de ordem. E Deus olhando e dizendo: e as almas? Você lê o texto? Sabe o que os 12 voltou falando? Que coisa feia, falando com uma mulher. Será que ele não tem postura de mestre? Mestre não fala com mulher? Aí Jesus vai esfregar na cara deles dizendo: vocês estão falando que falta 4 meses para a ceifa. Porém eu vos digo, a ceifa já começou. Marcou de assistir quinta-feira o jogo na casa do amigo não crente, né? E trazer ele na igreja. Que dia que você vai trazer? Está doidinho para sair do emprego mais cedo. É Copa, pastor, é Copa. Que bom, não tem nada contra. Eu também gosto de um futebol. Não jogo nada, né? Se eu fosse ocupar uma posição no campo, seria a bola, mas... mas daí... Eu vou falar de mim agora, não se sinta ofendido. A gente está fazendo papel de palhaço, rindo de piada na empresa, mas não fala de Jesus para ninguém. Conta do português. E o diabo olhando para você e dizendo: você não aguenta ficar 2 horas num culto. Você vem no culto só de domingo e vai embora burrado ainda. Nossa, que hora que é essa? Que cronologia? Da onde disseram essa instrução, tirar do fogo esse preto miserável, entregar para nós? Não tem ética, não tem... eu posso não ter ética, e você não tem coragem de evangelizar ninguém. Vai ficar trazendo pão até quando?
E a gente ainda ora, mandando em Jesus. Crente é um ser extraordinário. Jesus, vai nos presídios. Jesus, vai nas clínicas. Jesus, vai nas biqueiras. E Jesus olhando para você dizendo: eu já fui na cruz, bonitão. Quem tem que ir no presídio é você. Quem tem que ir na clínica é você. Visita as cadeias. Ele não vai visitar cadeia nenhuma não. Quem tem que ir somos nós. Além de carregar a cruz, a gente ainda manda ele visitar. Senhor, vai na casa do meu vizinho que eu não posso ir. Quem disse ele é seu vizinho? Você quer o quê? Que Jesus chegue lá soltando fogos de artifício? Pirotecnando? Não seria muito mais fácil você orar e dizer: Deus, me dá graça para ir lá? Mas sabe por que você não vai? Porque você não tem testemunho na sua vizinhança. Você é um crente muito bonito aqui na igreja, mas na sua casa você fala palavrão e teu vizinho sabe que você fala. Vamos mandar esse pastor embora. Vai nada, que a minha passagem é só para terça-feira. Ninguém vai me mandar embora, não. Conversa fiada. Deixei o culto de domingo da minha igreja para vir servir vocês aqui. Vocês vão me mandar embora? Tem um pouco de elegância também. Nós nunca mais vamos convidar o senhor. Quem vive de convite é gráfica. Eu vivo de direção de Deus. E me perdoe, eu não quero ser deselegante com ninguém não. Mas que você estava precisando ouvir, você estava. Aí pastor, manda eu falar com meu irmão. Aí eu estou doidinho para falar para ele. Tomou, E Deus está dizendo: não, não é para ele não, é para tu. Né? A gente agora está com essa mania pentecostal, né? Toca teu irmão, pisa no teu irmão, chuta a canela do teu irmão, dá um coice no teu irmão. Deus não está falando com o teu irmão, Deus está falando com você. Quantas pessoas você evangelizou em 2022? Tem gente aqui que gritou mais Bolsonaro do que Jesus. E vota 22, e vota 22. Chega aqui e não sabe nem cantar ainda a harpa. Foi lá na frente do celular. Pede para cantar o hino 15 para ver se sabe. Não estou criticando, não. Também quero que esse país entre em ordem. Eu estou orando, né? Estou orando, estou pedindo a Deus com muito fervor, né? Estou orando pelo Lula, para Jesus salvar e levar. Estou orando, não tem problema. Estou orando, né? Esses dias me informaram que está difícil porque o capeta está orando, dizendo: não, Deus, agora não dá tanto, vai dividir o negócio aqui embaixo. Então não sei o que vai acontecer. Termino mesmo. Quem sabe amanhã Deus me dá uma mensagem mais pentecostal, sei lá. A igreja é a única instituição na terra autorizada a fazer missões. Eu vou repetir. A igreja é a única instituição na terra autorizada a fazer missões. Se nós não fizermos, quem fará? E olha como é maravilhoso. Está sentindo esse fundo musical? Que te acalenta, que te abraça. Você sentiu essas notas maravilhosas? Que Jesus está sentando o porrete em você, mas você se sente relaxadinho. Ai, que música boa. Ai, que toque suave. Comprador de pão. Você entra na cidade e não traz ninguém. Você entra na escola e não traz ninguém. Você entra na empresa e não traz ninguém. Você é comprador de pão.
Você está com Jesus todo dia. Me permita uma conjectura e eu termino. 5 para as 10, eu vou terminar 10. O pastor me deu até meia-noite, então, né? Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20. Segura a mão aí, irmão. Estou brincando. 5 minutos. Imaginemos, a Bíblia diz que a cidade veio inteira. Então o dono da padaria também veio. Se a cidade veio inteira, o dono da padaria também veio. Imagina o dono da padaria chegando junto com a mulher e olhou aqueles 12 cabras. Dá uma olhadinha para Pedro e disse: você não foi lá na minha padaria, não? Comprar pão agora? Olhou para Judas disse: eu só fui pagar. Tomé, ele olha para Tomé e diz: eu nem acredito que eu fui lá. Olhou para Tiago e João, disse: não brinca não que nós manda descer fogo do céu lá. Você não ficaria com vergonha? De olhar para o dono da padaria que você chegou lá e disse: 12 pães. Moreninhos, por favor. Vai demorar? Vocês são de onde? Estamos caminhando na terra. Não são daqui? Não. Estão indo para onde? Deus sabe. Está pronto os pães? Judas, paga. Simbora. Quantos lugares nós não somos comprador de pão? Mas eu quero orar por essa igreja. Porque eu também me sinto comprador de pão. A misericórdia de Deus me alcançou e nesse ano, por bondade, nós já ganhamos mais de 100 almas para Jesus. Mas eu ainda me sinto comprador de pão. Eu vivo numa cidade de 100 mil habitantes. E nós somos uma igreja de 2.500 crentes. Ainda falta mais de 90 mil. Então eu ainda sou um comprador de pão. Eu queria, com a permissão do pastor, te convidar para ficar de pé. Eu vou fazer um convite com muita humildade, e Deus sabe. Um convite para crente. Você que está aqui e sabe que precisa mudar de atitude e que é graça de Deus para ganhar almas. A linguagem que nós usamos aqui hoje quer deixar de ser só o comprador de pão, mas quer trazer alguém para Jesus. Eu vou com muito carinho convidar você para sair do seu lugar e vir à frente hoje. Eu estou ouvindo constantemente na minha mente, durante todo o culto, Deus dizendo: eu conto com a igreja de Sara. Eu vou levantar na igreja de Sara. E eu nunca vim aqui. Eu vim numa vigília, mas foi algo muito rápido. Eu sou muito sincero. Eu estou maravilhado com a estrutura dessa igreja. E se fosse pela minha visão, Ângelo, eu nunca pregaria o que eu preguei. Eu pregaria aqui uma mensagem daquelas que vocês me amassem, para querer que eu voltasse aqui todo ano. Mas eu não mando na mensagem. Mas tem alguém aqui que, se mudar de atitude,
vai se tornar um grande ganhador de almas nessa cidade. Eu vou convidar uma vez. Almas a gente insiste. Mas você que quer mudar de atitude, sabe que precisa. Vem à frente essa noite. Ele ama você. Pode vir. Nós já vamos orar. Eu não vou insistir. Se Deus falou com você, você sabe que Ele falou. Você pode ficar aí escondidinho no seu banco. Fique à vontade. Mas vale a pena dar um passo e vir ao altar. Eu, como comprador de pão, se não tivesse a responsabilidade de orar, eu ia descer também. Porque eu saio daqui hoje com vergonha de mim mesmo. Do tão pouco que eu tenho feito. Do tão falho que eu tenho sido. Me gloriando dos meus pacotes de pães. Ore gamante, ore bacanteres. Ore manai de candorote, manahai de cantaramai. Senhor, eu preciso orar. Eu preguei essa noite toda com um incômodo no meu espírito. Mas aqui estão teus filhos e filhas. Aceita a nossa humilhação. Perdoa-nos por fazermos tão pouco. Perdoa-nos, porque o Senhor às vezes coloca pessoas diante de nós e nós não falamos do teu amor, sendo que nós somos o único povo que tem autoridade para fazer missões. Eu não vim aqui ofender a igreja de Sara. Eu vim aqui com muito amor, Jesus, bem disposto a pregar a essa igreja. Mas eu sinto o peso da tua mão sobre mim. Eu preciso melhorar, Jesus. Eu preciso melhorar, Jesus. Eu não quero ser só um comprador de pão. Abra os nossos olhos para os campos que já estão brancos. Abra os nossos olhos para as necessidades das almas. Porque na mesma cidade que os discípulos entraram e não trouxeram ninguém, aquela mulher entrou e trouxe todos. Oh, Deus! Perdoa-nos pelo orgulho evangélico que temos. Nos orgulhamos de andar contigo. Nos orgulhamos das nossas liturgias. Nos orgulhamos da beleza dos nossos templos. Nos orgulhamos da estrutura do nosso ministério. E nós reconhecemos que tudo isso foi o Senhor quem deu. Senhor, amanhã é o último dia desse congresso. É uma segunda-feira. E eu quero te fazer um pedido, Pai. Se o Senhor nos permitir, amanhã pregaremos uma mensagem evangelística. Mas eu quero alma, Senhor. Que estes que estão aqui no altar
saiam daqui hoje como aquela mulher saiu do poço. Eu preciso falar de Jesus. Eu preciso trazer alguém para beber da água que eu estou bebendo. Managanjore balacandoro vashere balagashore bacalabaia soramanda labagai. Uribiki andere machode cantere balabas. Uracanda labachode cantaraba cantere manai de cantarabas. Quebranta no Senhor. Coloca palavras na nossa boca. Abre a nossa visão espiritual. Nos ajude a fazer missões, começando por Jerusalém. Senhor, eu te agradeço. E pela exiguidade do horário, eu peço, faça mais do que eu estou pedindo ou pensando. E que amanhã, muito mais cedo do que hoje, nós vejamos almas se rendendo a Ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 Jesus. Amém. Oregamachandere manaste candarás. Obrigado, pastor Hebron. Perdoe o avançado do horário. Deus abençoe a igreja de Sara.